Olá, boa noite, irmãos e irmãs, aqui tanto do nosso Facebook, Edgar Leandro Silva, como também aqui do nosso canal do YouTube, Salve Maria. Estamos todos juntos a partir de agora em mais um programa do nosso Apostolado de Defesa Católica, nesse mês de junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, mas também é um mês dedicado ao nosso Apostolado de Defesa Católica, que vai completar de hoje a 15 dias exatamente 19 anos de existência, tá certo? Bom, hoje o nosso programa tem duas novidades, tá? A partir de hoje, mas antes, como sempre, eu gostaria de convidá-las a juntos comigo fazermos a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por Suas luzes, e fazes que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs. Para começar, vamos ao santo do dia. Aliás, os santos do dia de hoje, né? Hoje, 15 de junho. O primeiro santo é São Vitor. São Vitor, não é Vitor, né? São Vitor, mártir em Lucânia, na Itália. O único dado histórico sobre São Vito foi seu martírio na Lucânia. Seu culto vem desde a Idade Média. Talvez natural da Sicília, é conhecido por prodígios de curas. Por isso é invocado contra a epilepsia e a coreia, chamadas dança de São Vito, que causam movimentos incontroláveis. Certo? O outro santo é São Bernardo de Menton, cônego regular de Santo Agostinho. Bernardo nasceu em Aosta por volta de 1020. O agostiniano fundou um mosteiro na Suíça, no alto da montanha, hoje conhecida como Grão São Bernardo, para dar assistência aos peregrinos que ali passavam. Bernardo foi também um grande pregador contra os maus costumes do clero e o abandono dos fiéis. E para a gente concluir, São Germana Colzin, virgem. Germana nasceu em Toulouse em 1570 com uma má formação física. Com a morte da mãe, o pai a abandona. Passou a vida pastoreando ovelhas, mais quando podia, e a igreja. Os jovens extraviados nas suas mesmas condições recorriam a ela para ouvir a palavra. Foi canonizada pelo Papa Pio IX em 1867. Certo? Muito bem, são os santos do dia de hoje, né? Só repetindo, São Vito, São Bernardo e São Germano. Muito bem, meus irmãos, a nossa parte de formação católica, né, especial, esse mês dedicado ao aniversário do nosso apostolado de defesa católica, foi publicado no nosso blog hoje, né? E hoje eu publiquei mais cedo. História da Igreja e notícias católicas farão parte agora do programa do nosso apostolado. A partir de hoje, em nosso programa do apostolado, teremos o História da Igreja e o Notícias Católicas com comentários, ambos agora dentro do nosso programa. Esses dois já foram dois programas à parte do nosso apostolado no passado e agora estarão juntos em um único programa de forma semanal. Será mais um espaço de atualização e de formação para os nossos irmãos e irmãs que acompanham o nosso programa. Portanto, será mais um, ou melhor, mais dois motivos para que os nossos irmãos e irmãs possam acompanhar semanalmente o nosso programa do Apostolado de Defesa Católica. Que maravilha, né? Então, História da Igreja, vocês lembram, né? Quem acompanha o nosso programa, lembra, né, que a gente gravava? Inclusive aqui no nosso canal do YouTube tem programas, né?
de História da Igreja e o Notícias Católicas com comentários. Né? Vão fazer parte, a partir de hoje, do nosso programa. Portanto, o nosso programa vai ser um pouquinho maior por conta desses dois, dessas duas novidades, né, aqui do nosso programa, tá certo? E para começar, né, História da Igreja. Né? Será que Constantino fundou a Igreja Católica? Né? Muitos protestantes acreditam que sim. Muitos protestantes e pessoas que não têm formação, né? Que não estudaram, acreditam que Constantino fundou a Igreja Católica. Né? Mas, na verdade, essa conversa, né, de que Constantino fundou a Igreja Católica é conversa para enganar os desavisados. Se a Igreja Católica foi fundada por Constantino, o que aconteceu com a Igreja fundada pelos apóstolos? Né? Constantino, aliás, além do mais, existiam já papas, né, quando Constantino, ele na verdade, né, deu a liberdade de culto para os cristãos. Né? Constantino deu essa liberdade e não é o fundador da Igreja de Cristo. Em 313, ele deu a liberdade de culto no chamado Edito de Milão, onde diz: havemos por bem anular por completo todas as restrições contidas em decretos anteriores acerca dos cristãos, restrições odiosas e indignas de nossa clemência, e de dar total liberdade aos que quiserem praticar a religião cristã. Com isso, o mesmo acabou com 2 séculos e meio de perseguição e martírio. Era o Papa Messíades, que se tornou São Messíades, o 32º Papa, tendo, tendo Pedro como o primeiro, acabando com 2 séculos e meio de perseguições e martírio. Constantino, ele foi imperador de Roma, os cristãos já o aguardavam, como demonstra a Bíblia, e o máximo que Constantino foi transformar o domingo em feriado imperial, uma vez que tinha decretado o fim das perseguições contra os cristãos no ano de 303. Ele agiu assim para dar aos cristãos igualdade de condições com as demais religiões professadas em seu império. Em 313, Constantino não fez do cristianismo a religião do Estado, como alega Santana, mas apenas deu a liberdade de se expandir. O imperador Teodósio foi quem, no ano 380, oficializou o cristianismo como religião do Estado. Né? Quer dizer que não foi Constantino deu a liberdade de culto, mas só Teodósio, depois de Constantino, foi que oficializou, né, o cristianismo como a religião do Estado. Essa semana, agora vamos falar de notícias católicas, né? Toda semana vamos ter um pouco de história da igreja e também aqui o Notícias Católicas. O Notícias Católicas, para a gente começar, né, a volta, né, dos Notícias Católicas, saiu uma notícia muito interessante essa semana no site do ACI Digital, tá? Então eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Antônio de Castro Maier, bispo brasileiro que resistiu ao Concílio Vaticano II, ganha primeira biografia em português. Olha só. Esse livro materializa o pensamento anticonciliar do bispo Antônio de Castro Maier, disse o historiador Vinícius Couze Mérida, autor de Dom Antônio de Castro Maier e o legado tradicionalista em Campos, da editora Beccalet, 700 páginas no valor de R$ 220, lançado no sábado 17, na Bienal do Livro de Campos. Segundo Mérida, trata-se de um livro inédito, de um fato único. Não tem nada parecido com Dom Antônio e Campos no mundo. Disse em relação ao bispo que manteve a celebração da missa no rito tradicional na Diocese de Campos, depois da promulgação do missal do Papa Paulo VI em 1969. Vocês me desculpem, tá? Vinícius Couze Mérida, 42 anos, vive em Itaperuna, Rio de Janeiro, cidade que pertence à Diocese de Campos. É doutor em Ciência da Religião pela Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais, em Culturela com L Universitat Laval, do Canadá.
O livro que lançou no dia 7 de junho é resultado de sua tese de doutorado sobre Dom Antônio de Castro Maia, né? Mas quem foi Dom Antônio de Castro Maia? Sabemos que ele é bispo, mas vamos contar um pouquinho da história dele, né? Dom Antônio de Castro Maia nasceu em Campinas, São Paulo, em 1904. Foi ordenado padre em Roma em 30 de outubro de 1927. Era doutor em Sagrada Teologia pela Universidade Gregoriana de Roma, voltou ao Brasil em 1937 e teve diversas funções em São Paulo, entre as quais professor do seminário e da Pontífice Universidade Católica de São Paulo, a conhecida PUC. Né? Em 1948 foi nomeado bispo coadjutor de Campos, tendo recebido a ordenação episcopal em 23 de maio do mesmo ano. Em 1949, tornou-se bispo de Campos, diocese da qual esteve à frente até 1981. Mérida disse que retribuir histórica e academicamente com as pessoas. Quero que o bispo Castro Maia seja muito conhecido, que a questão de Campos seja muito conhecida, que haja discussões sobre esse legado tradicionalista de Castro Maia, disse. Bom, essa notícia aqui saiu no site do Açaí Digital, né? Essa semana que passou. É um livro que, ao meu ver, parece ser interessante. Eu, inclusive, recomendo vocês comprarem o livro. O título do livro, mais uma vez, deixa eu dizer aqui, né? Dom Antônio de Castro Maia e o legado tradicionalista em Campos, certo? Um livro que parece ser interessante, né? E eu recomendo, né? Não li o livro, não tenho o livro, mas é, é importante, eu sempre digo o seguinte, é importante que o católico conheça a história da sua igreja, conheça a história dos seus bispos e tal. Então, Dom Antônio de Castro Maia, ele fez parte de uma história, faz parte, de certa forma, da história da igreja, porque ele foi um dos bispos, ao lado de Dom Lefebvre, né, que resistiu ao Concílio Vaticano II. Né? Claro que todos os bispos da igreja eles devem estar eles devem aceitar tudo aquilo que a igreja ensina. É dever do católico, né? Aceitar tudo aquilo que a igreja ensina. E aí, o Dom Antônio de Castro Maia assim, não pensou, né, em aceitar aquilo que propunha o concílio, né, Vaticano II, e aí ele acabou, inclusive, mantendo, né, que eu li aqui para vocês, a missa tradicional, aquela missa celebrada em latim e tal, com o padre voltado de frente para o altar, né, dando as costas, entre aspas, aí para os fiéis. Entendeu? Que essa missa existe em várias partes do mundo, inclusive eu fui à missa aqui em Recife, né, o ano passado, belíssima, muito bonita, uma missa simples, né? E aí ele foi, com certeza, uma pessoa muito que teve os seus entraves com a igreja, né? Mas que contribuiu e muito com a mesma, principalmente no sentido de defendê-la, né? É, como eu digo aqui, e assim, o nosso apostolado de defesa católica, né, no entanto, no comecinho, também tinha muitas essas ideias, assim, um tanto, uma cabeça um pouco cismática, né, do que diz respeito à igreja, mas hoje já não temos mais, né, o apostolado está mais do que nunca, que ele está unido à igreja, que ele ajudar a igreja o máximo que pode, né, e assim, esse apostolado tem assim feito, né, realizado ao longo desses quase 19 anos de existência, né? Tá certo? Mas, por outro lado, eu recomendo a leitura do livro, né? Que afinal de contas tem a ver com a nossa tradição católica, né? Então, vale a pena vocês adquirirem o livro, né? E depois me contem aqui, né, o que vocês acharam desse livro, tá bom? De Dom Antônio de Castro Maia, tá bom? Bom, vamos às atividades do nosso apostolado. O nosso bate-papo, né, dentro do momento com o apostolado, segundas, quartas e domingo pela manhã, a partir das 7 horas, né, nosso Facebook é de Leandro Silva, mas pode ser também pelo Instagram e WhatsApp. O Terço da Misericórdia e continua sendo nos sábados e domingos,
a partir das 15, na página do nosso apostolado no Facebook. Eu tive um pequeno probleminha que eu cheguei a gravar o texto da misericórdia no dia de ontem, no sábado, sendo que, infelizmente, eu não consegui postar. Então, foi feita a postagem hoje, mas não foi feita de ontem, né? Devido a um probleminha aí, tá certo? E o nosso apostolado pessoal e virtual, né? Quem quiser realizar o mesmo, seja de forma virtual ou presencial, a combinar no sábado ou domingo, a gente pode fazer, sem problemas, tá certo? Muito bem, vamos ao nosso momento de pedido de oração. Quero rezar hoje por todas as almas do purgatório, em especial pelos meus pais, pelo meu irmão, pela recuperação da saúde de todos e de todas, em especial pela minha saúde, pela saúde da dona Romana Maria Jesus, dona Maria Josefa, a dona Irene e a dona Luzinete, e também por toda a família do Kleberson. A gente reza nessa noite de hoje, por todos os ministros ordenados pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, pela santificação do nosso clero, pelos diáconos e também por todos nós leigos. Rezemos também pelo apostolado da Defesa Católica, por todos os seguidores inscritos nas nossas redes sociais, o que eu muito obrigado, né? E também pela conversão de todos à única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, que assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos, ontem, hoje e sempre. Amém. Pater noster, qui in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostro quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et nora mortis nostre. Amém. Glória Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic era in principio et nunc et semper. Amém. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, encerrando por hoje mais um programa do nosso Apostolado de Defesa Católica, esperando contar com vocês no próximo domingo, se Deus assim permitir. Já vamos estar mais perto ainda dos 19 anos do nosso apostolado, que vai ser exatamente esse ano no domingo. Então, de hoje a 15 dias, né? Prepare-se, nós vamos preparar um programa especialíssimo, né? Para os 19 anos do nosso apostolado. Tá? Já pensando já nos 20, né? Tá certo? Então é isso. Peço aos nossos irmãos e irmãs, sempre rezem por mim, pelo nosso apostolado de defesa católica, como é importante as orações nossas, né? Tá certo? Curtam, comentam, compartilhem esse nosso programa, tá certo? Então é isso, fiquem com Deus, tenham uma santa noite, uma ótima semana que se inicia a partir de hoje e salve Maria.